Olá, mamães adotivas, mamães queridas deste Brasil. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos que falará sempre a respeito de assuntos ligados à adoção, especificamente as mães adotivas, aquelas mamães que adotaram seus filhinhos e que querem muito educá-los no amor com assertividade. Este vídeo é uma parte dessa série e eu gostaria de já de antemão me apresentar. Eu sou Patrícia Mansur, eu sou coach e também sou mãe adotiva de um lindo jovem. Eu tenho certeza que as minhas experiências, a minha vivência com essa maternidade, essa linda maternidade adotiva, vai servir de alguma forma, especialmente porque eu uni essa experiência da maternidade com o aprendizado da ferramenta, da metodologia que é o coaching. Então eu te convido, mamãe, a participar, a se inscrever nos canais, a me acompanhar nas redes sociais, para que de alguma forma eu consiga entregar conteúdos ricos e que você também, com a sua experiência, possa somar comigo. Hoje o assunto é muito interessante. O assunto é conexão. Quer coisa mais poderosa de uma mãe e um filho adotivo, a conexão entre essa mãe e seu filho? Eu tenho certeza que você, que custou, que galgou um longo caminho, porque foi assim comigo, eu sei do que eu estou falando, até a chegada do seu filhinho, até você colocar ele no colo e falar, pronto, é meu filho. E a gente que é mãe, a gente fala com o coração tão cheio de orgulho, com tanta felicidade, daquele serzinho que está ali na sua frente. Ser filho, a gente fica assim, a gente entende que realmente é um presente de Deus. Eu tenho certeza que você também percebe o seu filho dessa forma. E depois que ele chegou na sua casa, e depois que ele veio através de um árduo caminho, que eu tenho certeza que é árduo mesmo, é penoso. Quem de nós não esteve numa fila de adoção, não esteve com o coração ansioso para ter os filhos nos braços? Quem nunca? Eu tenho certeza que você, mamãe, também passou por todas essas dificuldades que a adoção traz. Mas, enfim, seu filho está aí. É o maior presente, o maior milagre de Deus. Eu chamo o meu de milagre. Mas eu vou contar a minha história em outros vídeos. Aqui eu quero falar especificamente da conexão que une as mães e os filhos adotivos. Então veja bem, eu usei aqui um formato de acróstico. Acróstico está bem ligado ao português, né, à literatura, como poesia. Mas aqui a gente não vai falar dessa forma. Aqui foi só um formato que eu encontrei para entregar, através dessas 7 letrinhas, 7 chaves poderosas. E aqui, ó, as 7 chaves da conexão que você, mamãe, pode a partir de agora, aproveitando essa aula, quem sabe pegar um caderninho aí e anotar essas 7 chaves. Esse caminhar, esse olhar aqui com essas 7 chavezinhas que eu estudei, que eu me aprofundei para trazer esse conteúdo para você e que eu testei, que é o mais importante, é isso. Eu vivenciei cada uma dessas chaves na minha vida. Eu vou ter a oportunidade de comentando aqui com vocês o que cada uma delas trouxe para a minha vida e você vai entender como é que você pode também usar essas chaves aí. Vamos lá. Cada letrinha da palavra conexão vai entregar agora um verbo que eu tenho certeza que esse verbo vai começar a destravar
o seu coraçãozinho aí de mãe zelosa que é, querendo muito fazer o melhor. Então vamos começar com a letra C, que é a primeira chave. Ela fala do verbo confie. E eu tenho certeza, mamãe, que a confiança abre portas. Mas segura isso. A letra o verbo é olhe. Olhe para quem? Aqui é o olhar para o seu filho. A letra N, o verbo é negue. Negue o quê? Você vai ver daqui a pouquinho. A letra E, o verbo é eduque. E a gente sabe que educar é tarefa de mãe, tarefa de pai. A gente tem muito que prezar pela educação de nossos filhos. Imagine aqui que educar é muito difícil, eu sei. Mas não educar é mais difícil ainda. Dá muito mais trabalho não educar. A letra X, e aqui esse verbo não existe, mas eu fiz questão de colocar dessa forma. Eu quero que você, mamãe, seja capaz de xizar algumas coisas, principalmente alguns pensamentos que você tem. E a letra A é arrume. Arrume o quê? Segura isso que ainda vou falar. E a letra O é olhe. E é um olhar diferente do de cima. Aqui eu pedi para você olhar para o seu filho. Agora aqui na letra O, na última letra O, mas não menos importante, eu quero que você seja capaz de olhar para si mesma. É isso mesmo. Porque muitas vezes nós, mães, atropelamos tudo querendo fazer primeiro para os nossos filhos. E depois a gente olha para nós. Mas alguém aí já ouviu aquele verbo de ninguém dá, aquele ditado, né? Que fala, ninguém dá aquilo que não tem. Sim, a gente não é capaz de dar aquilo que a gente não tem. Portanto, olhar para nós mesmas, entendendo quem nós somos de verdade, a gente é capaz de olhar para os outros e de, principalmente, de olhar para os nossos filhos. É isso que importa. Então, não vou mais enrolar aqui, não vamos enrolar. Vamos começar cada uma dessas chaves de forma destrinchada aqui, de forma mais ampla. A primeira chave que uma mãe adotiva deve ter, se conectar com seu filhinho adotivo ou sua filhinha adotiva é confiança. Confie no seu instinto materno. Você sabe que às vezes uma mãe adotiva tem a impressão, a falsa impressão de que ela não tem um instinto materno porque ela não gerou? É mito, gente, é mito. A questão do instinto materno, ele aflora imediatamente quando você tem o seu filho nos braços. Eu tenho certeza, mamãe, que você já percebeu que antes do seu filho chegar, você reagia e agia de uma forma, e depois que seu filhinho chegou, você foi capaz de agir e reagir de outra forma. Olha que importância que tem a gente confiar no nosso instinto materno. É ele que abre portas. Eu te convido a confiar no seu instinto materno a partir de agora. Você tem comprometa-se com a maternidade. Queira um resultado perfeito para o que você pode dar para o seu filho. Queira o melhor, a melhor maternidade. Eu tenho certeza que você não adotou essa criança para deixá-la de qualquer forma, para deixar a educação ser feita por outras pessoas. Não, você adotou para ser mãe na íntegra, com orgulho, com amor, e é isso que eu te proponho a ser. Você quer um filho amoroso? Dê amor. Demonstre amor em todos os momentos. É aquilo que eu falo, que ninguém
dar aquilo que não tem. Então, que você seja capaz de dar amor para a sua criança, para que ela, recebendo amor, ela seja capaz de ser uma criança amorosa. Você quer ter um filho seguro? Mostre que você é uma mãe segura, uma mãe confiável. Essa criança precisa saber e entender que você está ali para proteger, que você está ali para abraçar, que você é mãe dela, é capaz de gestar todo o amor que ela ainda não recebeu. Instinto materno é isso, é a capacidade de uma mãe gestar amor a todo tempo. E dar amor e plantar este amor é fazer isso com exemplos, é fazer isso diariamente. É no sufoco, é na correria do dia a dia, é naqueles momentos de tensão que você pode decidir entre ser uma mãe mais amorosa, uma mãe mais entregue, uma mãe mais vem aqui, deixa eu acolher a dor. Confie que você, mamãe adotiva, também tem o seu instinto materno. Eu tenho certeza que você já descobriu isso. Vamos à segunda chave. A segunda chave começa com a letra O. Olhe para o seu filho com amor, com gratidão, com esperança e principalmente com respeito. Olhe para o seu filho dessa forma. Vou até pegar aqui, ó, a canetinha vermelha. Principalmente com respeito. Sabe, uma criança que chega na sua vida, ela chega com uma história, com uma bagagem. Ela não chega em branco. Ela não é um papelzinho em branco. Você pode construir novas histórias a partir de agora. Mas respeite, entenda que há uma história anterior e respeite essa história. Respeitar a história do seu filho, veja bem, não quer dizer que você vai valorizar aquela história antiga, que você vai ficar falando daquela história antiga, de como ele chegou, de tudo que ele passou. Nada disso, mamãe. Até porque não é ficar remoendo as dores daquela criança que você vai ajudá-la a se comprometer, a entender, a olhar para frente e querer e desejar e abraçar e receber coisas novas. Então, olhe para o seu filho com respeito, mas com muita gratidão, muita esperança, mas com muito amor também e sabedoria de entender que você pode respeitar a história dele sem ficar valorizando a história ou replicando, né? Para se conectar com você, seu filho precisa de você no presente e não da história dele, mas com muito respeito à história que ele trouxe. Então, essa segunda chave, eu tenho certeza, mamãe, que você, a partir de agora, vai olhar com mais amor para o seu filhinho. Vai ser capaz de perceber que, apesar dele vir com histórias, né, já de vida, né, até intrauterina, mesmo que seu filho chegou um bebezinho, ele também teve uma história que você não vai alcançar. Mas está tudo bem. Deus não colocou ele na sua vida à toa, não. Deus colocou você na vida dele e ele na sua vida com um propósito maior. Você acredita nisso? Eu estou te perguntando isso porque eu acredito fielmente nisso. O meu filho chegou para mim, quando eu conheci o meu filhinho, ele tinha 11 meses. Mas ele chegou definitivamente para mim, porque tem todo um processo que eu passei por ele também. Ele chegou definitivamente, ele tinha 2 anos e 5 meses. Este tempo todo foi uma luta, né? um processo na justiça. Mas antes dele vir, ele teve experiências. Ele teve experiências com a mamãe biológica,
ele teve experiências na instituição que ele ficou. E quando ele veio para mim, eu precisava lembrar que ele veio com uma história. Mas eu não precisava realçar essa história a todo momento, nem sair contando sobre isso, até porque não seria saudável para ele ficar revivendo, até porque uma criança tão pequena não tem uma memória tão formada assim, cognitivamente. Ela tem sim, emocionalmente, espiritualmente, mas ela não tem essa memória tão formada assim. Eu mesma não me lembro assim de coisas muito... logo que eu nasci, 2, 3, 4 anos, eu não me lembro. Eu lembro a partir dos 4 e olhe lá que a memória ainda falha, né? Então, eu te convido a perceber que existe uma história, mas não é necessário você, mamãe adotiva, ficar realçando essa história e nem mesmo ficar falando para todas as pessoas: esse é meu filho adotivo. Não, ele é seu filho e ponto. Já basta. Quando é filho biológico, uma mãe não chega ali para uma sociedade apresentando o seu filho como biológico. É filho, não é? Então, o mais importante para a gente não é apresentar nossos filhos como adotivos ou não. São filhos. E chegou para a gente porque Deus quis assim. E aí, na terceira chave, eu tenho a letra N, pensando naquele acróstico lá que eu falei. Na letra N, olha só, negue tudo que te afasta de conviver verdadeiramente com seu filho. Negue tudo que te afasta de conviver com ele. Excesso de trabalho, tempo no celular ou na TV, excesso de tarefas que você coloca na vida do seu filho, como natação, inglês. A gente quer tantas coisas para os nossos filhos que a gente enche a agenda deles, o dia deles de tarefas. Delegar os cuidados maternos para outras pessoas. Tudo bem que a gente precisa sim da ajuda de uma babá, muitas vezes, da ajuda das avós. Muitas vezes a gente sente essa necessidade de ter alguém que nos dê suporte. Mas isso não quer dizer que você deva passar a tarefa de mamãe, da autoridade que você tem como mãe, os cuidados maternos para outra pessoa. Lembra que tudo é para gerar conexão, e gerar conexão é vivenciar cada momento. Então, negue tudo que te afaste do seu filho. Você não vai se arrepender de viver cada fase dele. Nossa, como eu tenho saudade do meu filho, como eu tenho saudade de cada época que eu vivenciei com ele, de cada momento, de cada idade, de cada etapa, igual foi quando eu levei para a escolinha a primeira vez. Eu fazia questão de levar para a escola, de buscar na escola. Então, quando a gente pode, eu sei que tem muitas mães que não podem, que têm sua carga horária do trabalho para cumprir, e aquele corre-corre, né, que a gente vive. Mas quando a gente pode, ou quando a gente consegue estabelecer um trabalho que nos dá essa condição de estar mais vezes com os nossos filhos, de nos conectarmos mais vezes com ele, a gente não deve negar. A gente deve, assim, aprofundar, querer ficar o máximo de tempo com ele, para que aquele tempo, por que eu falo aprofundar? Sabe aquele tempo pequeno, mas com muita qualidade? Eu acho que é o que mais importa. Não importa a quantidade de tempo. Muitas vezes, na correria, né, de nós, mães, aí, a gente sabe que não dá para ficar muito tempo. Todas nós temos que trabalhar, todas nós temos tarefas de casa, com os nossos maridos, com a sociedade. Quanta coisa a gente tem que fazer. Então, a gente tem que ter tempo para tudo.
mas não deixe de ter tempo para o principal. Você desejou esse filho, então negue tudo que te afaste dele. Nesta letrinha, na letra E, eu vou falar de educação. Eu acho que toda mãe que se preze, se preocupa muito, muito, muito com a educação do seu filho. Toda mãe que é mãe raiz, vamos falar assim, né? Que é mãe que fala assim, eu nasci para ser mãe. Eu falo porque eu penso assim, eu nasci para ser mãe. Eu não vou abrir mão da minha autoridade de mãe, possibilidade de exercer essa linda missão que é a maternidade. Eu não vou abrir mão disso. É tão importante a gente entender e abraçar a causa da educação de nossos filhos. Não tem preço, é como eu falei ali atrás. Olha, educar dá trabalho, mas não educar dá muito mais trabalho. Então vamos pensar de que a educação dos nossos filhos com amor, com sabedoria, com os valores que eles precisam, né? É necessário. Toda criança precisa ser orientada. Elas não têm a formação, elas não têm condições de exercer ali tomadas de decisões importantes. Elas não têm. Você como mãe, eu falo como mãe, mas eu sei que é tarefa de pais, mas é porque eu falo para mães adotivas. Então você como mãe tem que entender que a importância da conexão e principalmente da educação que você deseja colocar na vida do seu filho depende exclusivamente do que você, junto ao pai da criança, é claro, vai estabelecer para ele como valor, como o que deve ser ou não ser feito, né? O que pode ser ou não ser feito, buscando sempre a melhor forma, é claro, né? Crianças sentem-se amadas quando elas são orientadas, quando elas são educadas. De outra forma, o seu filho pode precisar cometer comportamentos inadequados somente para chamar sua atenção, porque ele quer que você eduque. Uma criança pede, entre aspas, que os pais as eduquem. Muitas vezes eles testam os nossos limites para que a gente seja capaz de falar, epa, peraí, não pode, isso não deve, não é assim. Eles precisam dessa orientação, desse amor que a gente dá através da educação. Então, dê atenção a esses detalhes, porque seu filho pode chamar a sua atenção fazendo coisas, comportamentos inadequados, para que você preste atenção nele, para que você o oriente. E uma criança que veio através da adoção, ela mais do que outras, elas querem saber como elas precisam, elas devem agir, qual é o melhor formato. E isso a gente vai falar com muita calma, com muito respeito, porque a gente não vai chegar para um filho e colocar tudo que a gente deseja que ele faça de um só momento. É uma carga muito pesada para os pequenos. Então, educar dá trabalho, mas não educar dá muito mais. E essa fala não é minha, essa fala é do Isamitiba. Quem já leu esse autor, Isamitiba, ele nos deixou há pouquíssimo tempo, né? Ele está em outro plano agora, mas deixou uma obra incrível que chama Quem Ama, Educa. Vale a pena comprar, e é isso mesmo, Quem Ama, Educa. Vamos para a quinta chave. Olha, a gente já está caminhando aí, né? 4 chaves já. Você confiar em você mesmo, você olhar para o seu filho com respeito, você negar tudo aquilo que te afasta de ter uma maternidade linda com seu filho, você educar. Olha só, 4 chaves já se passaram. Vamos às outras 3 aqui. Xiza,
Eu nunca ouvi falar nesse verbo, mas eu já, ou melhor, eu nunca li esse verbo, mas eu já ouvi falar dessa forma. X é isso, não é? X é tal pessoa. Eu tenho certeza que você também já ouviu falar. E aqui a minha proposta, é lógico que não existe o verbo xar, mas aqui é, né, vamos fazer um similar aqui, um sinônimo de corte todo diálogo interno desfavorável sobre a mãe maravilhosa que você é. Sabe, nós temos assim um péssimo hábito. Eu já vou falar porque é verdade. Nós temos um hábito de ouvir uma vozinha aqui dentro, né, a nossa voz interior. A gente escuta demais essa voz interior e é uma voz que às vezes não fala exatamente tudo que a gente precisa ouvir, que a gente merece ouvir. Pelo contrário, é uma voz que às vezes joga contra nós mesmos. É aquela vozinha que fala assim, que a gente não está adequada, que a gente não nasceu para isso, que é muito difícil. Pensa comigo, mamãe, pensa comigo. Quantas vezes eu vou falar por mim também, eu, Patrícia, ali, quantas vezes na maternidade, exercendo a maternidade com meu filho ali, bem no começo, né, porque a gente meio que marinheiro de primeira viagem, a gente sente muito medo. Quantas vezes eu não parei e pensei, Será que eu estou fazendo certo? Será que eu devia ter chamado a atenção dessa forma? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu nasci para isso? Nossa, isso é assim, fica martelando ali na cabeça, no coração da gente, as dúvidas. Mas eu tenho certeza que as mães biológicas também passam por isso. Só que talvez, eu não sei, mas talvez a nossa cobrança ali como mãe adotiva é o seguinte: nossa, eu desejei tanto, eu tive tanta consciência desse desejo da maternidade, né? Não foi um susto, não foi sem querer, foi uma maternidade procurada por mim. Eu desejei tanto essa maternidade que eu tenho assim que fazer o meu melhor. Então, de certa forma, a gente entende assim, a gente filtra tudo dessa forma e a gente coloca pra gente uma carga muito pesada. É claro que a gente vai errar, mas a gente vai errar com intenções positivas. Quando eu errei na educação do meu filho, eu não errei porque eu queria errar. Eu não errei para fazer assim feio. Eu não quero fazer feio. Pelo contrário, a gente deseja fazer o melhor. E quantas vezes eu percebi que eu podia ter feito diferente, mas logo depois. Mas aí eu já tinha outra cabeça, eu já tinha outra consciência. Mas naquele momento que eu tomei a atitude, eu tinha aquilo para dar. Eu não podia fazer de forma diferente. Então, mamãe, pare de ouvir aquela voz devastadora dentro de você, que te coloca para baixo, que te coloca uma culpa nas costas. Não é para ser assim, você não precisa se sentir culpada. Pelo contrário, você deve se sentir uma mãe maravilhosa que você é. E você é, pode acreditar nisso. Você tem sido e você é. Você certamente está fazendo o seu melhor. Olha só, você certamente está fazendo o seu melhor. E é isso que importa, que você está fazendo o seu melhor hoje. Então, não duvide da sua capacidade de mãe. Não duvide. E lembre-se, e eu acho isso aqui fantástico. Olha, Deus escolheu você. Então, não duvide da sua capacidade de ser mãe. Você vai aprender. A gente aprende a ser mãe, assim como os nossos filhos aprendem a ser filhos. E tá tudo bem.
E aqui vamos para sexta chave. Olha, tá chegando no finalzinho aqui. Arrume, a letra A, né? Arrume pretextos para curtir o que o seu filho curte. Eu vou explicar. Encontre as coisas em comum entre vocês e vai existir, você vai perceber. Sabe quando a gente fala para o filho, eu também adoro isso, eu não gosto disso também. Sabe quando você cria ali alguns pretextos para se conectar com ele? Olha que incrível. Eu nem era tão apaixonada por almofadas e travesseiros, mas o meu menino é muito apaixonado por almofada, travesseiro, adora, sabe? Se ele puder colocar todos os travesseiros da casa na cama dele e se jogar ali no meio daquela piscina de travesseiros, ele vai fazer isso. Ama. E eu comecei a também mostrar que eu gostava de travesseiros, porque eu queria criar uma conexão com meu filho. Então, logo que ele era pequenininho, eu brincava assim, eu vou dormir com 2 travesseiros. E eu também vou, e pegava 2, às vezes 3, né? E meio que eu tentava roubar um dele ali, fazendo aquela coisa de, eu amo travesseiros. Claro que não era assim. Mas o mais importante é que eu criei uma conexão forte ali para mostrar que existia algo em comum. E algo em comum é trazer o seu filho para o pertencimento, a capacidade que você tem de mostrar para ele, eu também gosto, eu também não gosto. Isso é muito importante. Isso traz pertencimento. Então, nessa palavra aqui, né, arrumar pretextos, é importante que você entenda, mamãe, que o que é que seu filho gosta e que se você mostrar para ele que também gosta, você aumenta essa conexão, esse elo entre vocês. O que? Seria uma música? Às vezes os nossos filhos têm alguns gostos, né? Por música. Quem sabe você ali, através do universo da música, do gosto dele musical, você encontre uma forma de se aproximar dele e até falar, olha aqui meu filho, eu montei uma playlist aqui para mim que eu acho que você vai gostar. Isso é conectar mais facilmente com aquela criança. Às vezes seu filho gosta de carros, às vezes seu filho gosta de obras de arte, às vezes seu filho gosta de coisas diferentes, soltar pipa e você entrar naquele universo, jogar bola e você entrar naquele universo. Arrume todos os pretextos para trazer o seu filho para perto, para falar de coisas que você sabe que ele gosta. E quando você fala, você procura aqueles assuntos que têm a ver com ele. Nossa, você está abrindo uma porta naquele coração. Você pode entrar ali que a festa é sua e dele. É isso que traz conexão. Esses pretextos que a gente, como mãe, sabiamente, conscientemente, a gente tem coragem de buscar, de desenvolver, é o melhor para educar um filho. Então, arrume todo pretexto. Meu filho ama música, eu comecei a seguir ali as músicas que ele gosta, eu comecei a perguntar, você já ouviu tal banda? Você já ouviu tal música? Sabe aquela coisa que vai gerar um assunto? E aí, de repente, a gente está no carro, a gente está ouvindo uma música e ele fala assim, olha mãe, essa música aí foi aquela que eu te falei, que o pessoal lançou. Ou seja, olha a conexão que eu já criei com o assunto que ele gostava. Outro assunto que eu desenvolvi com ele e que eu tenho certeza que abriu uma porta grande, imensa aí, para a gente conversar, é o futebol. O tanto que gosta de futebol, gente. Teve Copa esse ano e eu vi o meu menino ali torcendo, acompanhando, não só os jogos do Brasil,
mas também a capacidade de acompanhar outros países, quem está na frente, classificado, não sei o quê. E eu, mais do que depressa, procurei ali no Google como é que anda isso, como é que está tal situação. Então, quando eu tinha a oportunidade de sentar no almoço, o que eu falava? Exatamente daquilo que ele gostava de ouvir. Eu falava, nossa, você viu que tal país assim, aconteceu assado, está com tantos planos, foi para isso, foi para cá. Eu falava de assuntos que tinha a ver. É claro que aquilo eu buscava para me conectar. E assim eu te proponho, mamãe, a fazer. Essa é uma chave poderosa, que é você arrumar pretextos para alcançar o coração do seu filhinho. Chegamos à última chave. Uau! Olha só que bacana. Agora, lembre que lá no comecinho, deixa eu voltar aqui, olha só, na palavra aqui, opa, mais um. Olha, aqui eu pedi para você olhar para o seu filho, com respeito à história dele e tudo mais, não é? Agora aqui é o último, mas lembre-se, não é o menos importante. É inclusive o mais importante. É o último, mas eu quero que você perceba o poder que você, mamãe, tem. Olhe para você agora. Olhe para você. Para o ser humano maravilhoso que Deus colocou nessa terra para mudar a vida de uma família, a vida de uma criança. Uau! Eu estou aqui, ó, te dando parabéns, porque eu também me dou parabéns, eu também entendo a importância que é uma mãe raiz de verdade, aquela mãe que quer muito que o seu filho dê certo. Mas sabe por que ela quer muito? Porque ela deu certo, porque ela olha para ela com amor. Jamais se culpe pela caminhada até agora que você teve. Se cometeu erros, é mais do que normal. Só não comete erros quem não faz nada. Sabe aquela mamãe que vive no celular? Só não comete erros quem não faz nada. Você não, você é mãe, você procura, você deseja, você quer transformar a vida do seu filho. Eu tenho certeza que ele está ali esperando, sedento, para que você possa viver toda a missão dessa maternidade. Ele está ali sedento para ser o seu filho na íntegra, com todas as possibilidades de levar, inclusive, puxão de orelha. Então, a culpa paralisa. Não se culpe pelos erros até agora. Você, mamãe, é muito querida. Deus te colocou no caminho dessa criança, não foi por acaso. Não foi à toa, ele tem propósito. Ó, se Deus te deu a graça para a maternidade, ele vai te capacitar para continuar evoluindo nesta linda missão. É isso mesmo. Apenas creia e continue. Não pare, mamãe, de buscar os melhores recursos, a melhor possibilidade, conhecimentos. Não pare de buscar a forma mais linda de atuar como mãe. Seu amor de mãe é a chave mais poderosa para gerar conexão, o seu amor de mãe. Então, quando eu falo para você olhar para você, olhe para você também com respeito, com amor, com consideração. Que você não fez o melhor antes porque não tinha o melhor para fazer. Não entendia quanta evolução que nós vamos ali galgando. É fantástico a gente entender que como ser humano, não importa só a maternidade, como ser humano, nós devemos sempre querer evoluir no trabalho, na família, em casa, pessoalmente, espiritualmente, né? Emocionalmente, socialmente, a gente deve
querer evoluir. Nós nascemos para isso. Nós estamos aqui nessa terra para isso, para evoluir como seres humanos. E mãe tem uma missão maravilhosa. Mãe tem uma missão que eu falo que é dada por Deus. É especial uma mãe que sabe da sua missão e abraça essa missão, porque só saber não resolve. Você tem que abraçar e é uma árdua missão. Quem falar o contrário está mentindo para você. É difícil mesmo. Eu acho, de verdade, acho não, eu tenho certeza que é uma das missões mais difíceis de um ser humano aqui, que é educar outro ser humano. Uau! A gente tem que ter uma conexão muito forte ali com Deus, muito forte com Deus, pedindo Ele essa capacidade da gente gerar conexões com os nossos filhos através do amor, que é a maior chave. Então fica aqui, né? Depois dessas 7 chaves, a minha intenção positiva de te mostrar que é possível gerar conexão, uma forte conexão com seu filhinho, com a sua filhinha, né? Neste poder maravilhoso que Deus te deu de ser mãe, mas ser mãe em todos os sentidos que a palavra pede e merece. Mamãe querida, muito obrigada se você ficou até o final. Eu quero te fazer um pedido. Eu já me sinto aqui amiga, porque eu sei da nossa caminhada, de tudo que a gente tem aí com relação à adoção, essa causa maravilhosa. Então eu quero te fazer um convite de que se você, mamãe adotiva, também conhecer outras mães adotivas e achar que esse vídeo pode ajudá-las de alguma forma, por favor, não perca tempo. Quando a gente planta o bem, a gente dissemina o bem volta para a gente em diversas formas. E que você, mamãe, a partir dessa aula, né, desse contexto que eu coloquei aí, que eu inseri, que eu coloquei um pouco da minha experiência, do meu conhecimento como coach, que você seja capaz de gerar uma fortíssima conexão com seu filho a partir de agora, usando sim essas 7 chaves. Para concluir, vamos fazer um resuminho rapidinho aqui. Confie que você tem um instinto materno. Você nasceu para ser mãe do seu filho e ele nasceu para ser seu filho. Você deve olhar para o seu filho com muito amor, com muito respeito, com consideração à história que ele trouxe, sem valorizar a história que ele trouxe, mas valorizando a vida dele e a história que vocês vão construir. Que você negue tudo que te afaste do seu filho, celular, séries maratonadas na Netflix, que você deixe um pouco do trabalho, porque nada vale mais do que você acompanhar o seu filhinho crescendo, você falar com orgulho amanhã ou depois, porque o tempo passa muito rápido, que você possa falar: eu vivenciei cada fase da vida do meu filho, com orgulho. Que você eduque, porque essa é a sua maior missão. Eduque com amor, com assertividade, sem ser uma mãe autoritária e nem negligente. A gente vai falar disso em outros vídeos. E que você seja capaz de xizar, de não ouvir essa voz desfavorável a tudo aquilo que você está construindo com muito ardor, com muita luta, mas com muita determinação. Que você arrume pretextos para ficar cada vez mais forte, conectado
conectada a seu filho. Que você olhe para si mesmo com respeito, com amor, entendendo que você está vivenciando um processo e que hoje você é melhor do que ontem e amanhã você será melhor do que hoje. É uma evolução contínua, com fé em Deus, porque foi Ele que te trouxe, foi Ele que te conectou, a palavra conexão aí, que te conectou a seu filho. E que você não perca nenhuma oportunidade de se conectar verdadeiramente, profundamente com o seu filhinho ou a sua filhinha adotiva. Um beijo, mamãe. Espero que vocês sigam o canal, que vocês falem desse canal para outras mamães. E eu, Patrícia Mansur, por estar aqui deste lado, sempre contribuindo da forma que eu puder. Humildemente contribuindo da forma que eu puder. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.